Foitas, tenho o prazer e a honra de receber aqui em Pernambuco e conversar com uma diva pop. Mais do que isso, uma grande política brasileira que está aqui de passagem, né? Para fortalecer também as candidaturas negras de Pernambuco, o exemplo de Jô Cavalcante, que também está aqui com a gente. Vamos bater esse papo um pouquinho, Érica, para Pernambuco, que te ama tanto, de Ai, conhecer um pouquinho mais. sim, sim, que delícia estar aqui fortalecendo a candidatura da companheira Jo, conversando com vocês nessa terra que de fato me adora muito. Eu cheguei e fiquei surpreendida com a quantidade de fotos que eu fiz já no aeroporto. Eu falei, realmente essa terra gosta muito de mim. Eu fico muito feliz porque eu também gosto dessa terra, mesmo sendo a minha primeira vez aqui. A primeira de muitas, eu tenho Sim, com certeza. certeza, com certeza. Ninguém vem em Pernambuco uma vez só. Não virei. Érica, vamos lá. Lendo mais sobre a tua história, né, pesquisando, acho que todo mundo aqui já parou um pouquinho para fazer isso, a gente vê que daria um filme ou um livro, né, uma história de muitos momentos bons e ruins, né, momentos de grande destaque nacionalmente, internacionalmente também. Mas eu queria entender se tu já fazia ideia na tua juventude, na tua adolescência, desse lugar que tu viria ocupar, se já era um desejo, assim, se é algo que te acompanha desde muito jovem, esse lugar da militância, do ativismo, ou se de fato foi uma necessidade, né? Como é que tu chega nesse caminho? Eu acho que a militância e o ativismo se torna uma necessidade, uma imposição à minha vida. Eu acho que essa coisa de liderança, de figura pública, de expressão, eu sempre tive isso para um lugar muito mais artístico, no lugar de querer estar na televisão, queria ter um programa, queria ser famosa, queria ser conhecida, mas não através de uma luta e de uma história, até porque eu não entendia naquele momento que o meu corpo precisasse disso. Mesmo tendo nascido num território pobre, filha de mulheres negras, aquilo não era uma realidade colocada para mim. Então eu tinha uma coisa de liderança nata, eu gosto sempre de falar o meu signo, eu sou sagitariana, e eu acho que isso é uma coisa do meu próprio signo, e eu digo isso em todos os lugares que eu vou, mas conforme a minha vida foi se desenrolando e a minha humanidade foi sendo roubada, negada, o meu corpo foi ficando abjeto e jogado às margens da sociedade, eu fui entendendo que a minha expressão de ser alguém popular e de ter um espaço de liderança não podia mais ir pelo caminho projetado na infância. Eu precisava dar vazão às dores, angústias, sofrimentos e perdas a quais o meu corpo havia sido submetido. E ali então eu vou construindo, eu vou unindo esse lugar, eu vou unindo essa vontade de ser conhecida, de ser popular, de ocupar os espaços, também com uma necessidade de ser ouvida, de ser vista, de ser respeitada, de ter a minha cidadania validada, ter os meus direitos não mais roubados. E uma coisa se organiza e se sincroniza com a outra. Então a minha militância e o meu ativismo não nasce porque eu cresci em um lar político, ativista e militante. A minha militância e o meu ativismo se dá porque o meu corpo, ele é negado do direito à cidadania, do direito à cidade, do afeto, do direito à família, à religiosidade e a tudo mais. E eu percebo que se eu não lutasse e que se eu não me impusesse, talvez eu não tivesse um caminho de volta para resgate da minha humanidade. E aí eu uno uma coisa com a outra. Eu queria, na minha infância, estar nos espaços públicos e diante dos holofotes. Eu nunca fui uma pessoa de bastidor, eu nunca fui uma pessoa de trás de câmera, eu sempre fui alguém da frente das câmeras, da luz jogada sobre o meu rosto, mas já não mais apenas por ser ou por estar, carregando também com isso uma causa, uma pauta, uma luta, o interesse de transformação de uma nação e de inúmeras dores, porque apesar da minha dor ser minha, ela é uma dor que é atravessada por um país inteiro. A minha história é minha, mas ela se conecta, se esbarra, se encontra com a história de milhares e de centenas, iguais e diferentes de mim. E foi aí que eu fui construindo, então, a minha plataforma política, aquilo que eu acreditava, a minha visão de mundo e fortalecendo as minhas raízes no movimento social, no ativismo, na militância, até de fato chegar na política. Para concluir mesmo, eu nunca achei que eu chegaria à política institucional, porque eu achava que a minha luta e o meu ativismo era dos movimentos sociais, eram das bases. Eu sempre achei que a política era um lugar careta, escroto e chato, sigo achando isso, mas tive a maturidade de entender que se nós não ocupamos ela,
nós não transformamos a sociedade. Nós não fortalecemos movimentos sociais e os ativismos e nós continuamos deixando com que as cadeiras dos espaços políticos sejam ocupadas por aqueles que nos querem morta, calada e negando os nossos direitos. Então eu disse, ok, a política ela realmente é isso, mas eu quero ocupá-la para transformá-la, para fazer com que ela seja mais jovem, mais preta, mais feminina, mais LGBT, mais closuda, mais bonita, menos cafona, mais divertida e esteticamente palpável. Porque se de um lado de lá a extrema-direita se utiliza do discurso fácil, raso, nós usamos da estética, da alegria, da beleza, da sofisticação para também atingir as massas. Obrigada, Érica. Eu não tenho mais perguntas. Sem palavras. Perfeita. Nossa, e tem muito. Eu ouvi falando, tem muito a ver com uma pergunta que eu trouxe aqui, estava até debatendo com o Jorge antes de vocês chegarem. Quando a gente te vê no púlpito, né? A gente vê a imagem de uma mulher muito forte, né? Muito segura. Mas tem momentos também que não é isso, tem momentos também que faz, nossa, que saco também essa galera aqui no meu pé, né? Que saco ter que estar aqui fazendo esse papel, né? Vocês não são fáceis, né? Passa isso em algum momento? Acho que o tempo todo. Eu acho que eu sou neta de nordestina, minha avó é baiana, de Feira de Santana, sabe? Uma mulher forte, guerreira, batalhadora, uma mulher que sempre se mostrou muito forte. E a minha mãe, enfim, as minhas tias todas sempre foram essa fortaleza de mulheres que me inspiraram e me mostraram que, independente das adversidades da vida, nós não temos opções de baixar a cabeça, porque se a gente baixa a cabeça, o mundo passa sobre nós sem a menor compaixão e a menor piedade. Mas, por outro lado, sempre foram mulheres muito sensíveis, sempre foram mulheres que se mostraram vulneráveis, sempre foram mulheres que estiveram ali afetuosas. Então, eu sou uma fortaleza quando se liga às câmeras ou quando eu estou diante do confronto, porque eu sou uma soldada da luta que me convoca para estar nela. Eu sei o meu papel e eu sei que não adianta ser manhosa, fazer corpo mole, porque ninguém vai ter compaixão do meu corpo. Eu preciso ser firme, eu preciso ser forte e eu preciso guerrear contra as forças que querem nos calar e nos matar. Mas quando eu saio desse espaço, eu sou só eu, uma jovem de 30 anos de idade, com uma trajetória cheia de sonhos, cheia de fraquezas, cheia de vulnerabilidades. E durante muito tempo na vida pública, acho que a Jo deve entender um pouco disso também, acho que a vida pública rouba de nós, e a política, pela dureza dela, o direito a ser sensível e a ser fraca. Parece que nós não podemos ser fracas e ser sensíveis. Parece que a gente não pode abaixar a guarda nem um minuto, porque o perigo está sempre à nossa espreita. E, de fato, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Mas essa falácia de que a gente não pode baixar a guarda é um golpe contra nós mesmas. Ninguém é heroína e ninguém é forte o tempo todo. E esperam de nós, mulheres negras, mulheres de um modo geral, pessoas trans, que a gente sempre seja forte e que a gente não viva os nossos sonhos, o nosso tédio, a nossa vulnerabilidade. Isso, para mim, é uma roubo, um sequestro da nossa humanidade. Eu sou humana. Eu sou uma humana que luta, que acredita na política como uma transformação da sociedade, do combate à justiça, mas eu sou um corpo que tem dor, que tem fraqueza, que tem sentimento, e eu não vou permitir com que a política roube isso de mim, porque os outros podem ser o que são, podem ir para suas festas, para os seus lazeres, para suas vidas, e por que eu tenho que ter o meu tempo todo, em qualquer lugar, estar lutando? Então eu tenho os meus momentos de tédio, eu tenho os meus momentos de chateação. Eu ia perguntar isso, a redução de danos, onde é que está a redução de danos dela? Olha, eu acho que a minha redução de dano está no meu correr, eu tava dizendo isso antes da gente entrar aqui, eu corro para espairecer a minha mente, para me desestressar, na terapia, no namoro, no bar com as amigas, na família, no sobrinho novo que nasceu no colo junto com ele, sabe? Eu acho que aí tá o respiro, nas coisas que eu amo e nas coisas que me lembram quem eu sou. Eu não sou aquela mulher da guerra, eu sou levada para guerrear, porque a guerra se impõe à nossa existência. Mas eu sou essa família, eu sou esse lugar, eu sou esse afeto, eu sou essa jornada, eu sou essa trajetória. Então eu acho que esses lugares fazem a redução de danos. A água que me acompanha e é um bem essencial para o meu corpo, para minha mente, para o meu organismo. Tudo isso para mim são a estética, o skincare, a música, são para mim elementos de cura. São para mim elementos de bem-estar, de cuidado, de desopilar mesmo, de lembrar que, calma, existe aqui a luta, a guerra, os confrontos, mas existe a vida. E a vida, para mim, ela é muito cara, porque
estar viva para mim é um processo de luta. Eu lutei para estar viva, eu lutei para sobreviver, eu lutei para não sucumbir nos lugares onde o meu corpo foi designado. Viver para mim é um bem mais caro e precioso que eu tenho. E eu não posso deixar que a minha vida se resuma a estar lutando o tempo inteiro. Eu quero poder gozar a vida, experimentar a vida, viver a vida e tornar a vida algo bom, possível de ser vivida de uma maneira que antes nunca foi. E que agora eu luto para que a minha possa ser e para que a de todos também possam ser. Então, eu acho que esses momentos são os momentos onde eu dou uma desligada e, obviamente, eu tenho os meus momentos de ódio, de raiva, de choro, de estresse, de mandar todo mundo ir para aquele lugar. E eu sou muito franca, eu falo mesmo, eu não fico fazendo uma linha de ai, não, eu não tenho medo de ser verdadeira. Eu acho que a autenticidade é um talento e eu prezo por esse talento. Quem gostar de mim vai gostar de mim como eu sou. Quem não gostar, tá tudo bem. Eu não vim pro mundo para agradar gregos e troianos. Eu vim pro mundo para ser eu, para fazer aquilo que eu acredito, para seguir as minhas convicções e tentar viver da melhor forma que eu posso e que a minha vida e a minha luta possibilite para que também todos possam viver da melhor maneira que for possível. Bem viver, né? Falando um pouquinho de eleições, a gente sabe, inclusive, que para mulheres pretas, nessa corrida eleitoral, ela já começa desigual, né? Quando a gente olha para a realidade de homens brancos, né? De partidos mais expressivos. Para uma mulher como o Jô, por exemplo, né? Tá em mais uma campanha, né, Jô? A gente sabe o quanto também é adoecedor, né? O quanto não tem a mesma estrutura. Então, é desigual desde o início. Olhando para a tua trajetória, a gente vê que tem essas campanhas de sucesso, né? Assim, grandes campanhas, com bons números. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, em tempos de rede social, em tempos cibernéticos, o que é que essas candidaturas, né, de mulheres pretas como o Jô e outras do Brasil inteiro, pessoas trans, indígenas, podem, como dica mesmo, né, investir? Porque eu tenho uma presença muito boa na rede social, né? Então, falando de marketing, o que essas campanhas precisam para os jovens? Isso é uma pergunta também que Maia Santos, que trabalha com rede social, fez. Como é que faz para engajar essa juventude, né? Eu acho que a internet é o nosso contragolpe nesse momento. A gente vai ser sempre menos tempo de TV, às vezes menos recurso, às vezes menos correlações com os partidos e as forças nos nossos espaços, mas as nossas redes e a internet é o nosso canal aberto e o nosso portal que, se a gente utiliza ela de uma maneira a comunicar e que chegue essa comunicação, a gente fura uma bolha. Então, o que eu percebi na minha trajetória? Eu percebi que a política, em especial a esquerda, ela é carente de uma figura que consiga se comunicar com uma linguagem das massas, assim como a gente vê, por exemplo, as forças de extrema-direita fazendo. A gente precisa perder e se despir daquela velha forma de fazer política. Não dá mais para fazer política do jeito que era feita a política lá atrás. A política hoje ela precisa ser virtual, ela precisa estar na rua, obviamente, mas ela precisa ter uma identidade que se comunique com os jovens. Então a política tem que estar na trend, a política tem que falar de assuntos que se conectem com a juventude, a política tem que ter relação com o funk, com o hip hop, com a rua, com a cultura, com a moda, com a arte. E claro, cada pessoa vai trazer aquilo que faz mais sentido para o seu universo. Então eu uso a imagem estética, a beleza, a moda, as divas pop, porque é uma coisa que eu gosto, faz sentido para mim e com isso eu me conecto com o público. Outras pessoas vão ter outras linguagens e outros dispositivos à disposição delas para entender qual é a autenticidade. O que eu percebo muito é que existe muita linguagem virtual que tenta colar a si algo que não é autêntico. E a minha dica, a minha maior dica é: se comunique com as massas, entre no jogo da internet, mas faça aquilo que faz sentido para você. Porque o que a internet compra é quando você vem de verdade. Você precisa vender verdade. Não adianta uma pessoa que nunca pensou sobre o universo de divas pops, por exemplo, querer da noite pro dia falar sobre divas pops, porque acha que é uma coisa que vai vender. Alguém que nunca falou sobre moda, que a moda nunca foi uma pauta importante, dizer agora eu vou usar, porque a minha experiência não é a mesma experiência da Jo, porque o público e a vida da Jo não é a vida da Erika Hilton, como não é a vida da Maria, do Antônio, não é a sua, mas cada pessoa tem uma coisa para entregar, para dar. E eu acho que o que falta é essa comunicação mais direta, é essa comunicação menos teórica, menos embasada. Vamos deixar a teoria para os nossos espaços de formação política, para a nossa discussão interna. As pessoas querem solução práticas, discursos acessíveis, e eu acho que é isso que eu tenho conseguido fazer. E verdade, eu acho que as pessoas ficam admiradas com a forma como eu falo. E eu acho que a única coisa que eu faço é tirar de dentro e pôr para fora.
É o que eu vivo, é o que eu sinto, é o que eu sou, é como eu me vejo, e aí não importa se eu tô falando de combate à fome, de segurança pública, ou se eu tô falando de diva pop, eu consigo atingir os mesmos números, eu consigo atrair as mesmas atenções, porque eu tiro de dentro, eu tiro a minha verdade, eu não fico fazendo grandes malabarismos retóricos, discursivos, eu falo, eu pego a tela, eu pego o celular, eu gravo, eu falo, eu vou lá, eu dou meu fecho na cara do deputado, eu faço o que tem que ser feito, e isso se conecta com a verdade das pessoas. Então eu acho que essa é uma dica. Traga a sua verdade, traga a sua essência de forma simples, direta, objetivo. Nós estamos em um mundo do TikTok, do Instagram, da era rápida. Não adianta querer ficar fazendo discursos longuíssimos, chatos e prolixos. Vai direto na ferida, vai direto ao assunto, se dirige ao seu público, fala com quem está com você, que não tem erro, isso vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Engaja, né? Engaja. Você tá ao lado de uma pessoa que, inclusive, tem uma característica que eu vejo muito forte, que é ser uma pessoa muito do off, né? Jo, ela é do on, mas ela é aquela pessoa do território, né? Ela é aquela pessoa que vai no chão, ela vai... Isso é muito forte nela, né, Jo? Você vê Jo em tudo quanto é buraco da cidade, ela tá lá, minha filha. Você pensa que não, você marca com uma amiga, não encontra, mas Jo você encontra. Já sabe como vai ficar sozinha no rolê. É importante o off, o território também, né? A gente sabe que a estratégia da internet tá aí para ser usada e explorada. Mas o off também faz diferença, Érica? O off, ele é essencial porque o off é você de verdade. A internet, a internet você não sente, você não toca, você não consegue expandir. A internet é o que você produziu para ela e aquilo e ponto. Pode comentar ali, você pode até responder o comentário, mas ela é limitada. Nada nunca substituirá o corpo a corpo. Nada e nunca poderá ser substituído o olho no olho. Você olhar naquela pessoa, você falar com aquela pessoa, você ocupar aquele território. A internet ela é boa porque ela possibilita você chegar, por exemplo, em territórios que você não ia chegar. Pense, uma eleição estadual, como a Jo já concorreu e foi vitoriosa, uma eleição federal, como é o meu caso. O estado de São Paulo é gigante. Eu rodei muito aquele estado, mas eu não cheguei nos 4 cantos do estado porque eu tenho limitação física. Eu sou um ser humano, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu tenho minhas necessidades. E a internet me possibilita chegar aonde eu não chego. Mas sem eu também chegar em muitos pontos estratégicos, só a internet não dá essa verdade, esse toque, essa presença, e não nos permite amadurecer sobre os problemas da cidade ou do próprio estado, da maneira quando você vai no território, que você conversa com a liderança, que você conversa na casa de cultura, que você vê a demanda, que você sente a dor, que você chora tomando café na mesa de alguém, conversando sobre um problema real daquela pessoa, porque isso, inclusive, eu fico até arrepiada quando eu falo sobre isso, porque isso, inclusive, é a formação de quem não faz política hegemônica por fazer, de quem luta por um propósito. Você vai ali, você sente a dor com a pessoa, você conversa com ela e você sonha junto com ela a resolução daquele problema. E não que necessariamente a gente vai resolver. Exato. Você foi eleita, né? Exato, você leva tudo e sabendo que não necessariamente você vai conseguir resolver tudo. Porque a política não é o meu mandato, o mandato de Jo. A política é uma estrutura contra nós. E a gente dá um passo, retrocede 10, conquista 1, perde 5, mas só de a gente nunca se esquecer de que aquilo é uma prioridade, de que a gente vai lutar o que a gente puder e o que a gente não puder, para que em algum momento, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no 10º mandato, quantos anos passarem, aquilo se tornar uma realidade, e aquele problema parar de existir, aquilo dá motivação, a gente tem por que estar ali. Eu tô aqui ainda porque isso para mim não foi resolvido, isso para mim não foi resolvido, eu não conquistei tal coisa. Então o território ele é essencial e ele nunca será substituído. A gente sempre precisará estar na rua. Ela aí. É isso aí. Jo, o que significa para tu também, aproveitando, significa para tu nesse momento da campanha, né, que tá já pertinho de outubro, né, receber essa grande força que é a presença de Érica aqui em Pernambuco, né, em defesa também de uma campanha que tem aí já uma juventude envolvida e engajada. Sim, eu acho, assim, eu fiquei muito agradecida, primeiramente, né, porque eu sou fã dela, né, assim, desde a época do mandato coletivo, eu já conhecia a Érica e, assim, essa pessoa maravilhosa, sabe, que, assim, faz com que a gente tenha fôlego para continuar fazendo o que a gente faz, né, porque não é fácil, o espaço institucional, a gente é muito solitária, né, Érica? É um espaço, mas assim, se a gente não tiver também entrando nesse processo de competir a instituição, vai vir outro e vai fazer, entendeu?
Então, assim, desde quando eu comecei minha militância, lá em 2013, 2012, eu tenho uma trajetória, né, que não começa só no comércio informal, porque na periferia eu já existia. São essa visão de política que a gente tem, né, de ser próximo ao ser humano que faz a diferença, sabe? Por mais que a gente sabe que tem as famílias privilegiadas aí, mas a gente não pode também dar um passo atrás, porque quanto mais a gente for dando esse passo atrás, eles vão avançando e vão tirando nosso espaço cada dia mais da sociedade. Por isso que tem que ter uma Erika Hilton lá no Congresso Federal, por isso que tem que ter uma Jô dentro da Câmara dos Vereadores para bater e falar sobre esse orçamento que é tão gasto com propaganda. São mais de 54 milhões gastos em propaganda, mas quando a gente vai ver a política no fato, né, a transformação na base, a gente não encontra. Por isso que, assim, eu fico muito agradecida mesmo por essa companheira sair lá de São Paulo, no meio de uma campanha, ajudando a Amanda, né, para vir para cá, para Recife, para dar essa força a mais, porque eu acho que a política é isso, essa troca, né? Aquilombamento também, né, Jô? Para encerrar só, eu queria que tu falasse o que é que candidatas como Jô, outras mulheres pretas, quilombolas, de terreiro, indígenas, travestis, que estão aí nessa campanha, né? Nesse processo, nessa corrida eleitoral, precisam dizer para conquistar esse eleitorado. Para dizer assim, no dia da eleição, né, aperte lá a teclinha das mulheres dessa categoria, né, dessa parcela da sociedade que vai fazer diferença nesses espaços de poder. Né? O que é que não pode deixar de estar nesse discurso, né, em relação a pautas, né, sociais, ou mensagem. Eu acho que uma primeira coisa que é super importante que essas candidaturas carreguem e espalhem é que elas não são políticas de gueto e nem de nicho. A política para os seus amigos é a política tradicional pensada por homens brancos. Divergências, dissidências na política pensam sociedade, pensam todo. Não pensa a política para mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres indígenas. Obviamente que são pessoas e grupos priorizados, porque nunca estiveram ali, mas são mandatos e candidaturas que representam transformações na sociedade e estão preocupadas com o bem-estar social de todos, não apenas do seu próprio grupo. E muitas vezes as pessoas pensam, mas a plataforma dela é essa. Não, nós temos a plataforma porque é a nossa identidade, é o nosso corpo, é a nossa vida e é quem somos, mas nós estamos preocupadas com um projeto de cidade, com um projeto de Estado, com um projeto de país e um projeto de inclusão para todo mundo. O nosso compromisso e o compromisso dessas candidaturas é o enfrentamento à fome, o enfrentamento ao desmonte da segurança pública, o enfrentamento ao sucateamento da saúde, da educação, a devastação ambiental que tem feito com que o nosso planeta peça socorro, e são as mulheres negras, as mulheres indígenas, a comunidade LGBT que tem olhado para essa pauta, porque é uma pauta que, se nós não nos preocuparmos, somos as primeiras atingidas. Mas a luta dessas candidaturas e dessas campanhas e desses mandatos são uma luta para o bem social e para o bem-estar da humanidade. Essas mulheres e esses grupos precisam apresentar a novidade, porque ainda que pareça que a sociedade tem corroborado com o discurso fascista e mentiroso que tem tomado conta do mundo, nós sabemos que a sociedade, da maneira como ela está organizada, ela não está boa para a maioria das pessoas. O que as pessoas precisam é de uma opção. O que as pessoas precisam de acesso a algo novo. E essas candidaturas precisam mostrar o quanto elas representam as mudanças para o bem viver e o bem-estar comunitário de toda uma sociedade. Eu acho que com isso a gente ganha. Eu acho que com isso a gente atrai. Porque se a gente parar para conversar de fato com as pessoas, elas são cooptadas por um discurso fácil, mas elas não estão felizes com saúde, transporte, educação, direito à cidade, segurança pública. Ninguém está satisfeito. A sociedade organizada pelo fascismo, ela é boa por uma casta muito minoritária e seleta. Essas candidaturas precisam apresentar propostas de mudanças, de inovação, de transformação, dialogar com o desespero das pessoas, e aí cada território também vai ter as suas urgências e as suas prioridades, mas mais do que isso, se venderem não como candidaturas nichadas, mas candidaturas que são capazes de representar os interesses de todos. Eu não sou uma deputada negra e trans, eu sou uma deputada federal do Brasil, e eu me preocupo com o Brasil, e o Brasil é todo mundo. O Brasil está aí, repleto de gente das mais diversas cores, etnias, raças, identidades, orientações sexuais, e a gente quer construir um país para que todos possam viver bem
em harmonia, em sociedade. Isso é o pacto civilizatório. E eu acho que nós temos um compromisso da retomada desse pacto. E eu acho que isso não está na boca dessas candidaturas. Mostrar para a sociedade, olha, peraí, eu estou preocupada com você, eu estou preocupada com esse país, eu estou preocupada com essa cidade, estou preocupada com esse estado. Vamos resolver estes problemas juntos. Não é só o problema das mães, das mulheres negras, das LGBTs. Não, é o problema que atinge a vida de todos, exceto daquela minoria lá que se aproveita dos problemas para continuarem nos lugares onde estão.